Olá, meus amados irmãos, que a paz de Cristo continue reinando na sua mente e no seu coração. E como é bom nós estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. E eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça aonde você estiver. Vamos nesse momento nos render ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar o nosso coração, o nosso culto a Deus. Quero que você comece pedindo perdão pelos seus pecados, suas falhas. Quero que você ore pelo culto desta manhã, para que venha ser uma bênção, para que o Senhor ministre nos nossos corações, através dos louvores, através da adoração e através da nossa EBD, da nossa aula de hoje, ministrada pelo nosso pastor Robson. Então vamos orar nesse momento. Acalme-se na presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento nós nos rendemos diante da Tua presença, nos rendemos diante da Tua face. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, nós queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas. Que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. A Tua palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Ó Deus, continua a derramar sobre nós a Sua graça. Que o Senhor venha limpar o nosso coração de todo e qualquer tipo de sujidade. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nós fizemos, Pai, que foi de encontro à Sua santidade, Pai, tem misericórdia e perdoa. Queremos nesse momento também apresentar o culto desta manhã nas Tuas mãos. Pai, fala conosco, ministra nos nossos corações, através dos louvores, através da adoração. Pai, que tenhamos momentos maravilhosos, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Abençoa o pastor Robson, que estará ministrando, Senhor, a aula desta manhã. Abençoa aqui os irmãos Cristiano e Isaac, que estarão ministrando o louvor, Pai. Capacita-os em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 73, Salmo 33, 73 foi o culto de domingo passado. Salmo 33, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, nós vamos começar o culto com este salmo, Salmo 33, deduzo que todos já tenham aberto aí suas respectivas bíblias, então vamos ler, Salmo 33 diz assim: Exaltai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aleluia! E de fato, irmãos, o nosso Deus é fiel e a terra está cheia da sua bondade. E eu convido você a louvar a Deus. Eu convido você a entoar ao Senhor cânticos espirituais, a esse Deus bom que nos ama. Vamos louvar ao Senhor com toda alegria. Aleluia! Louvemos ao Senhor. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade
julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para nos levar. Oh, aleluia. Cante. Ele voltará. Oh, aleluia. Para nos levar uma nova terra. Uma nova terra assim será. E a paz nunca se findará. Vai ser maravilhoso. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, o nosso Salvador. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para nos levar. Oh, ele voltará. Ele voltará. Aleluia. Oh, aleluia. Para nos levar. Celebremos ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se a terra, cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, cante! Não dá, não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Ainda na presença do Senhor, cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, só para te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande. Grande é o Senhor. Vamos louvar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua reunimos-nos, contemplamos tua e rendemos-nos
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra quê? Só pra te e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar mais uma vez na presença do Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra quê? Só e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós na presença do Senhor aqui. Nós queremos te adorar, Senhor, assim como o rei Davi. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, esse louvor em adoração, em rendição ao nosso Senhor, por meio da música, por meio da adoração. Louvemos ao Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Mais uma vez, em adoração eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Louve com a sua família. Tu és como o rio, rio de águas vivas, flui, Senhor, flui dentro de mim. És manancial, és manancial,
manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. O meu prazer, Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei. Quero te louvar, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer. Levante suas mãos para dizer isso. Te amo, ó Senhor. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, irmãos. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar.
um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Como disse Jesus, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas onde quer que a gente esteja, aí no seu lar. Mais uma vez, meu irmão, canta comigo e com a tua família esse refrão: eu não vou me importar, eu não vou me com o que vai eu só quero. Tu és a razão, tu és a razão do meu viver. Eu não posso vir, porque tem adoração em meu DNA. Então cante: um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser em espírito e em verdade um adorador, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Queremos ser. Glória a Deus, meus amados irmãos. E Deus nos chama para que nós sejamos verdadeiros adoradores. E como verdadeiros adoradores, eu quero convidar você agora, nesse momento, a orar. Peço que você ore com a pessoa que está do seu lado. É importante que haja entre vocês pedidos de oração, para que vocês possam estar orando um pelo outro. É muito importante isso, você interceder pela vida dessa pessoa que está do seu lado, e ele interceder por você também. E além disso, nós estaremos orando pela nossa cidade, nós estaremos orando por esse momento que todos nós estamos passando, e nós já estamos orando por isso, todos os cultos, vamos continuar orando. Nós estamos nessa primeira fase de flexibilização. Vamos orar, irmãos, para que não haja um aumento considerável, para que as outras fases venham a acontecer e, consequentemente, a igreja possa estar plena, em nome de Jesus, novamente, para juntos cultuarmos o nosso Deus. Ore pelo nosso país, ore por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, esse momento político, econômico. Vamos interceder, irmãos, vamos continuar intercedendo por esses alvos, orando pela igreja, pela vida dos irmãos, pela liderança da igreja, pelos pastores, eu e o pastor Robson, o corpo diaconal, os líderes, a membresia da nossa igreja. Temos relatos de tantos irmãos enfermos, orar para que Deus cure, para que Deus restaure. Também temos testemunhos de muitos irmãos sendo curados, e louvado seja o Senhor. Vamos orar, gaste aí um tempo em oração, em nome de Jesus.
Senhor Deus, amado e querido Pai, nesse momento, Senhor, nós intercedemos pelo nosso país, por esse momento tão difícil que o nosso país está atravessando, além dessa pandemia que afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, além, Senhor, dessa situação dramática, onde muitos estão acometidos, infectados pela Covid-19. Senhor, nós oramos pelas famílias que perderam os seus entes queridos. Oramos para que Deus venha confortar todo familiar, Pai, nesse momento de dor, para que o Espírito Santo venha trazer alento aos seus corações. E oramos também agradecendo a Deus pelos diversos testemunhos de cura que o Senhor tem feito. Pai amado e querido, que o Senhor continue, Senhor, curando pessoas que se encontram nesse momento no leito de hospital, em casa, Senhor, se guardando, passando por esse isolamento, Senhor, que o Senhor cure e restaure a saúde, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, por essa crise política que o nosso país está vivendo, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha pesar a mão sobre esses homens maus que têm se levantado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o nosso país está nas Tuas mãos e isso conforta o nosso coração. Sabemos que nada foge ao Seu controle, Pai. Sustenta, Senhor, homens que querem o bem para o nosso país, que o nosso país, Pai, em nome de Jesus, ele volte a crescer, ele volte a se desenvolver. Pai, nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, ser, Pai, com o nosso país, por favor. Oramos, Senhor, pela igreja, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, abençoando cada líder, abençoando o corpo diaconal da nossa igreja, os pastores, ó Pai, sustentando cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, por favor, oramos pela nossa cidade que está nessa primeira fase de flexibilização. Oramos para que os casos, Senhor, não venham aumentar, para que venha na data certa, Senhor, acontecer a segunda etapa, a terceira etapa, para que em breve a nossa cidade volte a funcionar de forma, Senhor, plena, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, por favor, abençoa-nos com a Tua graça, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, esse pedido que foi apresentado aí nesse momento, que o Senhor esteja intervindo na vida dele. Senhor, nós cremos, porque Tu és um Deus fiel, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, meus amados irmãos, na resposta de oração do nosso Deus. Eu quero aproveitar esse momento ainda que nós estamos adorando a Deus. Quero convidar você para você continuar fazendo isso, agora com o seu dízimo, com a sua oferta. Esse é um momento que é um momento sublime para todos nós, porque nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de abençoar e ser abençoado também. Os irmãos sabem da seriedade pelo qual nós tratamos esse momento de dizimar, de ofertar, que você continue sendo esse homem, essa mulher fiel a Deus, ok? Então, a nossa conta está aí para que você possa fazer a sua transferência bancária, você possa anotar e ir durante a semana no banco, depositar ou transferir, ou se você achar necessário, você pode estar vindo aqui à igreja na terça-feira, na quinta-feira, que nós estaremos aqui também para orar por você. Estamos aqui para te receber. Se você está precisando de uma palavra pastoral, pode contar conosco nesses dias, terça-feira e quinta-feira, ok? Então, meus amados irmãos,
continue sendo fiel, continue adorando a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós temos N despesas, como os irmãos sabem, as despesas infelizmente continuam e nós contamos com a sua fidelidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Jeová, Jeová, canta, Jeová, Jeová. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, canta aí. Jeová, Jeová. Última estrofe, vamos lá. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Canta na tua casa, meu irmão. Teu louvor estará em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, Jeová, Jeová. Glória a Deus. Como é bom louvarmos ao nosso Deus. Como é bom exaltar ao nosso Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como lábios que bendizem o teu santo nome. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Convido você agora a se assentar. Quero convidar você para a nossa aula nesta manhã. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Hoje o pastor Robson, eu tenho certeza que você se lembra, nas aulas anteriores o pastor Robson pediu para que você tivesse dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, que você fizesse essa pergunta, que ele estaria posteriormente respondendo. E hoje a nossa aula será uma aula especial. Por quê? Porque o pastor Robson estará respondendo essas perguntas. Irmãos, e foram muitas perguntas. Tanto é que ele vai dedicar
toda essa aula respondendo essas perguntas, que são perguntas importantes, interessantes, pertinentes, que vai abençoar a sua vida e não vai deixar nenhuma margem de dúvida. Então, convido você a ficar com o pastor Robson na nossa aula de hoje. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem, que o Senhor esteja derramando graça sobre a sua vida nesses dias difíceis que nós temos vivido. Quero que você saiba que nós temos orado por cada um dos irmãos. Nós temos intercedido a Deus, pedindo que o Senhor lhes ajude e pedindo também que Deus nos ajude a termos condições de lhes ajudar naquilo que vocês precisam. Então saibam, mais uma vez, nós queremos reforçar que vocês podem contar com os seus pastores naquilo que vocês necessitarem e que estiver ao nosso alcance. Bom, como vocês já devem ter percebido, hoje nós teremos uma aula da nossa escola bíblica diferente. Normalmente, nas nossas aulas realizadas lá na igreja, as aulas presenciais, ao final de cada aula nós abrimos para perguntas e respostas. Porém, nesse ambiente virtual não é possível. Então, nós emitimos um comunicado pedindo que aqueles irmãos que têm dúvidas, aqueles irmãos que têm alguns questionamentos que ainda não foram esclarecidos, que nos escrevessem, porque nós iríamos dedicar uma aula inteira, uma aula exclusiva para responder essas perguntas. Pois bem, nós recebemos muitas perguntas, vários irmãos nos escreveram, e nós temos aqui então hoje o tema da nossa aula, que é dúvidas e perguntas. Nós iremos responder aos questionamentos que foram feitos. Por isso, eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta, pegar material de anotação, porque nós temos hoje uma jornada para caminhar. Mas não podemos fazer isso sem antes orar. Então eu lhe convido, onde você está, feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que o Senhor nos conduza nessa caminhada, que seja para a glória dele e para o bom proveito de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá, de podermos estudar a Tua Palavra, sanarmos algumas dúvidas, ajudarmos os nossos irmãos. Por isso eu te peço, nos ajude fortalecendo nossa fé, nos livrando de todo mal. Derrame graça sobre nossas vidas, Pai. Nos capacita para que o Teu nome seja glorificado. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e nos ajude a seguir em frente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos direto ao assunto. A primeira pergunta. Pastor, isso é para mim mais um impasse do que uma dúvida. Partindo da afirmação de Números, capítulo 23, versículo 19, como podemos compreender Gênesis, capítulo 6, versículo 6? Bom, Números, capítulo 23, versículo 19, nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, como nós podemos explicar essa aparente incongruência, essa aparente contradição da palavra de Deus? O que nós temos aqui é o uso do termo. João Ferreira de Almeida, que foi o homem que primeiro traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, ele traduziu a Bíblia numa época em que algumas palavras tinham um significado diferente daquelas que nós temos hoje. A palavra arrepender, em nossos dias, significa ficar muito triste por ter feito algo errado, e que se nós pudéssemos, nós voltaríamos no tempo para não cometer o mesmo erro. Isso é o que significa a palavra arrependimento em nossos dias. Mas nos dias de João Ferreira de Almeida, não era isso que a palavra significava.
nos dias dele, em que a Bíblia foi traduzida para o português, a palavra entristecer, perdão, a palavra arrepender significava entristecer. Então, a palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. A palavra arrepender em Números 23, 19, no texto original em hebraico, é uma. A palavra arrepender em Gênesis capítulo 6, versículo 6, é outra. Nós temos, portanto, duas palavras distintas que possuem dois significados diferentes. O problema é que na língua portuguesa nós não temos uma palavra específica para traduzir cada uma delas. Nos dias de João Ferreira de Almeida, repito, quando ele traduziu a Bíblia para o português, a palavra arrepender era a palavra portuguesa que mais se aproximava daquilo que Números 23, 19 diz, e mais se aproximava daquilo que Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz. Muito embora no original em hebraico sejam duas palavras diferentes, que tenham conotações e aplicações diferentes. Então, o que nós podemos dizer com a língua portuguesa hoje, com o entendimento que nós temos do original, é que em Números 23, 19, está escrito que Deus não se arrepende. Literalmente ali é arrepender mesmo. Deus não fica triste por ter feito algo de errado. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a palavra significa contrição, ficar triste. Deus ficou triste porque fez o homem para um propósito. Deus fez o homem com uma finalidade e de repente agora Deus vê o homem totalmente fora do seu propósito. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Segunda pergunta. Boa noite, pastor Robson, graça e paz. Amém. Pastor, ao criar Adão e Eva, Deus queria somente eles e nós só viemos por causa do pecado? Ou a soberania de Deus já havia previsto tudo isso? Olha, o texto bíblico nos diz que quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez Adão e Eva no sexto dia, mesmo antes do pecado, quando viu Deus que tudo era muito bom, Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 22. Então, o propósito de Deus para a humanidade sempre foi a reprodução. Na Idade Média, surgiu a ideia de que o pecado original teria sido o sexo, mas nós discordamos biblicamente disso, porque o sexo foi algo que Deus criou. O pecado distorceu a prática e o propósito do ato sexual. Mas o sexo foi uma coisa criada por Deus. É algo belo, bonito, instituído dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então nós não podemos dizer que Deus, ao criar Adão e Eva, tinha o propósito único deles dois. Não. Até mesmo porque o Senhor diz multiplicai-vos. Então Deus queria que eles se multiplicassem. Agora, o que Deus não queria é que o pecado tomasse conta da natureza humana, que o pecado fosse introduzido na vida do homem e da mulher. Tá? Eu espero ter te ajudado. Vamos para a próxima pergunta. Pastor Robson, graça e paz. Uma pessoa diz que era evangélico e agora é espírita. Uma pessoa nessa condição pode se arrepender e ser salvo? Da mesma forma, alguém que era membro de uma igreja evangélica e passa a ser católico, ainda pode se arrepender? Veja só, nós temos aqui alguns conceitos que são colocados dentro dessa pergunta. E o primeiro conceito, e nós tratamos isso em uma das nossas aulas, tratando sobre a esquecida salvação em nossos dias, um desses conceitos é de que a pessoa só é salva se for evangélica. E eu preciso tratar disso aqui, revisando com você a aula que nós já ministramos sobre a doutrina da salvação. Tem lá uma série de 7 aulas, eu ministrei 6 aulas e tem uma aula
do Dr. Davi Charles Gomes, que é a 6ª aula publicada por meio de um congresso realizado pela editora Fiel. Veja, o texto de Apocalipse nos diz que existe a possibilidade de existirem pessoas salvas dentro de um ambiente que não seja evangélico. E esse ambiente é chamado de Babilônia. É uma religião, é uma expressão religiosa distorcida. E a ordem de Deus, lá em Apocalipse, é: sai dela, povo meu. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nem todo mundo que é salvo está dentro da igreja evangélica. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nem todo mundo que está na igreja evangélica é salvo. Porque igreja não salva. Denominação religiosa não salva. Quando eu digo essas coisas, algumas pessoas perguntam: olha, pastor, então se igreja não salva, se o senhor está dizendo que nem todo mundo que é evangélico é salvo, e existe a possibilidade de pessoas serem salvas fora da igreja evangélica, por que o senhor é evangélico? Bom, eu sou evangélico porque eu entendo que a igreja evangélica é aquela que mais se aproxima daquilo que a Sagrada Escritura diz. Até mesmo porque um dos lemas da Reforma Protestante é que a igreja reformada, ela está sempre se reformando. Tá? Então nós fugimos desse sectarismo, nós fugimos dessa ideia religiosa absurda de que religião salva. Religião não salva ninguém. Expressão religiosa, igreja, pastor, padre, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz isso, que Jesus Cristo é o único meio para a salvação. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Em João 14,6, Cristo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho. Um pastor não é o caminho. Um padre não é um caminho. Uma igreja não é um caminho. Uma religião, seja ela qual for, não é o caminho. Agora, é verdade que existem igrejas que são muito parecidas com aquilo que a Bíblia diz. Existem igrejas que se aproximam demais do propósito de Deus revelado na Sagrada Escritura, bem como existem igrejas que estão a anos-luz de distância daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, por que nós estamos nessa igreja e não estamos naquela outra igreja? Porque nós entendemos que essa igreja é aquela que se aproxima mais da palavra de Deus, muito embora a igreja não salve. Porém, a igreja, ela deve, esse é um dos propósitos da igreja, a igreja deve apontar o caminho, ela deve mostrar esse caminho com clareza, sem que sobre nenhuma dúvida. Então essa é a finalidade da igreja, tá bom? É possível alguém ser salvo fora da igreja evangélica? Eu creio que sim. Eu já disse, igreja não salva. Nós temos Apocalipse dizendo: sai dela, povo meu. Ou seja, tem povo de Deus dentro da Babilônia, mas o desejo de Deus é que o povo não continue dentro de uma expressão religiosa distorcida, dentro de uma expressão religiosa que se afasta da palavra de Deus. O desejo do Senhor é que essas pessoas saiam da Babilônia e venham e procurem uma igreja que realmente pareça com aquilo que Deus propôs para o seu povo. A pessoa que faz a pergunta cita aqui a exemplo, a título de ilustração, o Espiritismo. Bom, aí eu já não estou falando de igreja. Nós entendemos que o Espiritismo, seja ele o alto, o baixo Espiritismo, o Espiritismo kardecista, o Espiritismo científico, né? O kardecismo, o auto-espiritismo, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o xamanismo, o pagelança, né? E as diversas expressões de Espiritismo, nenhuma delas representa aquilo que Cristo propôs para o seu povo. Nenhuma delas representa aquilo que a Sagrada Escritura determina.
Próxima pergunta. Pastor, como ter fé e permanecer firme com essa fé? Eu pergunto isso porque os apóstolos conviviam com Jesus Cristo e viam seus milagres e seus ensinos. E ainda assim eles fraquejavam na fé. E quanto a nós? O que fazer quanto a isso? Veja só, é bem verdade que os discípulos conviveram com Cristo, caminharam com Cristo por um período de 3 anos e meio. Eles dormiam na mesma casa que Cristo. Eles foram testemunhas oculares dos milagres, das pregações, dos ensinos de Jesus Cristo, de tantas coisas maravilhosas. Foram testemunhas da morte de Cristo, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Mas ainda assim eles falharam. E isso é uma evidência clara para cada um de nós de que sinais não sustentam a nossa fé. Os sinais não foram deixados para fortalecer a nossa fé. Os sinais foram deixados para abençoar as pessoas que ainda não têm a nossa fé e trazer essas pessoas para a nossa fé. Os sinais foram deixados não para alimentar a nossa fé, por assim dizer. Os sinais foram deixados para glorificar a Deus. Os meios de edificação da nossa fé são outros, não são os sinais. Veja, o conceito bíblico de fé está em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então, a partir do momento que você quer edificar a sua fé, a partir de coisas que você vê, você está fugindo de um princípio bíblico, porque fé é você crer no que você não vê. Além do mais, Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados, ou mais bem-aventurados ainda, aqueles que não viram e creram. Então, nós não podemos alicerçar a nossa fé em sinais e maravilhas. Eu estou dizendo com isso que sinais e maravilhas não existem? Não, eu não estou dizendo isso. Particularmente, eu creio em milagres. Eu creio em sinais. Eu creio que Deus pode fazer coisas impressionantes. Eu creio que Deus pode confundir a ciência. Que Deus pode fazer coisas espetaculares. Eu creio, da mesma forma que Deus fazia milagres no Antigo e no Novo Testamento, Ele pode continuar fazendo em nossos dias. Mas da mesma forma que eu creio nisso, eu também creio naquilo que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12, e que Ele repete em Mateus capítulo 16, que um dos sinais que identificam uma geração má e adúltera é pedir um sinal. Cristo disse isso 2 vezes. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, e Mateus capítulo 16, versículo 4, Cristo diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então a grande verdade bíblica é que nós não precisamos de sinais para fortalecer nossa fé. A nossa fé é fortalecida por meio da Sagrada Escritura. Nós cremos naquilo que nós não vemos, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, porque ele nos fortalece. Mais uma vez, eu poderia dar aqui diversos testemunhos de milagres maravilhosos que o Senhor já fez na minha vida, de milagres fantásticos que Deus já fez na vida de outras pessoas e que eu pude testemunhar. Mas a nossa fé não deve estar alicerçada em sinais, porque buscar sinais para alicerçar a fé é a marca de uma geração que se corrompeu, de uma geração maldosa e de uma geração que adulterou a própria fé. E isso Jesus Cristo disse, eu repito, em Mateus capítulo 12, versículo 39 e em Mateus capítulo 16, versículo 4. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 para você ler e entender o conceito bíblico de fé. Próxima pergunta.
Bom dia, pastor Robson. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Em uma de suas aulas sobre a salvação, o Senhor falou que tem muitos dentro da igreja que não serão salvos devido às suas práticas mundanas. Bom, antes de continuar com a pergunta, deixa eu frisar logo um ponto aqui antes que esqueça. Primeiro, as pessoas não serão salvas não é por causa das práticas mundanas. Vamos inverter isso aqui. As práticas mundanas é que revelam que essas pessoas não são salvas. Elas não são salvas não é porque praticam coisas do mundo, mas é por praticar coisas do mundo que nós podemos identificar essas pessoas como sendo não salvas. Porque o salvo busca agradar a Deus. O salvo busca uma vida de santificação, muito embora ele tenha que lidar com as suas falhas, com seus defeitos, com seus erros, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas debilidades. Mas ainda assim, ele não se deixa vencer pelas fraquezas e pelas tribulações. Ele não para a sua caminhada por causa de seus limites. Ele deposita sua fé e confiança em Deus, tá? Então não é que as pessoas não são salvas porque praticam coisas do mundo. É o contrário. Vamos continuar com a pergunta. Tive algumas dúvidas e queria compartilhar com o Senhor. Sempre ouvi dizer que quem é salvo nunca perderá a salvação, mesmo que se desviem dos caminhos de Deus. E depois de pagarem um alto preço, acabam voltando. É verdade, nós inclusive tratamos disso aqui em várias de nossas aulas, e essa é a afirmação que a pessoa faz. Eu não sei quem mandou a pergunta, mas enfim, a afirmação que essa pessoa faz está de acordo com Hebreus capítulo 12. Aquele que não tem sido corrigido por Deus não é filho, é bastardo, porque Deus repreende a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Logo, se estáis sem repreensão, da qual todos têm se tornado participantes, não sois filhos, sois bastardos. O filho de Deus pode se desviar? Pode. Não deve, mas infelizmente pode. Nós temos um exemplo aqui ilustrado em Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Nós podemos citar o exemplo de Davi, o rei Davi. Nós podemos citar o exemplo até mesmo de Salomão, que sendo o homem mais sábio que já pisou na face da terra, desviou-se por um tempo, movido pela influência de suas muitas esposas, o que já era um pecado. Subiu os montes e começou a sacrificar e oferecer cultos às falsas divindades existentes naquela época. Bom, continuando com a pergunta. Mas essas mesmas pessoas se acobertam no texto de Romanos 10, 9. Elas acham que, por estarem salvas, podem ir para o mundo para fazer o que quiser e depois podem voltar e ter certeza de que estão salvos. Eu conheço muitos assim. Eu também, meu irmão. Espero ter sido claro na minha dúvida. Essa questão sobre salvação é muito importante. Grande abraço. Grande abraço, que Deus te abençoe. E, de fato, essa questão da salvação é realmente muito importante. É uma questão imprescindível para a nossa vida, crucial para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento na fé. Veja, um salvo ele pode pecar? Pode, não deve. Pode terminar acontecendo. Por falta de vigilância, falta de oração, por falta de uma vida devocional, falta de estudo da palavra de Deus, por falta de comunhão com irmãos que de fato abençoam a sua vida e lhe fortalecem na fé. Então alguém pode terminar se desviando, alguém pode terminar fraquejando na fé. Isso é bem verdade. Mas o fato, e aqui eu entendi a pergunta e concordo com a pessoa que fez a pergunta, o fato é que algumas pessoas estão na igreja se escondendo atrás da graça. Elas se escondem atrás da graça, dizendo assim, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Como se isso fosse uma desculpa para elas pecarem. Como se isso fosse uma desculpa para elas continuarem cometendo seus atos pecaminosos e se escondendo atrás da graça.
E aí o que é que o apóstolo Paulo nos diz no texto de Romanos, capítulo 6, nos versículos 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, como é que alguém que é salvo vai viver numa vida de pecado? Como? Isso é impossível. Se nós já morremos com Cristo, nós morremos para o mundo. Logo, as garras do pecado que nos escravizavam, essas garras foram quebradas. Nós não temos mais nada que nos prenda aos poderes das trevas, aos poderes do pecado. Nós fomos libertos, nós somos livres em Cristo. Então, alguém que vive escravizado a uma prática de pecado, e está na igreja dizendo, olha, mas Deus entende, sabe? Deus sabe como eu sou, Deus conhece as minhas fraquezas, o que importa é a intenção. É verdade, a intenção, mas também a ação. Em nenhum lugar está escrito na Bíblia, venha como está e depois de vir permaneça como veio. Não, quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então alguém que está na igreja, achando enganosamente que é salvo e continua escravizado ao pecado, essa pessoa não nasceu de novo, ela precisa ser liberta. Pare de se enganar enquanto é tempo. Próxima pergunta. Olá, pastor. Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Como explicar os dinossauros? Como explicar o surgimento, extinção e coexistência com a humanidade, biblicamente, diante da concepção de que os dias da criação são literais? É bem verdade que os dias da criação são literais, sim. Nós temos ali em Gênesis uma narrativa. A palavra dinossauro, ela só passa a existir no ano de 1841, eu acho, com um médico inglês chamado Gideon Mantell. Ele descobre um dente muito grande, ele achou esse dente parecido com um dente de iguana, e daí surge o primeiro nome desses animais pré-históricos, Iguanodon, que significa dente de iguana. Nós chamamos de iguanodonte. Tá? Foi o primeiro dente descoberto, e a partir daí, a partir de 1841, oficialmente começaram a ser feitas muitas descobertas acerca dos dinossauros. Só que, quando a Bíblia foi escrita, tanto o texto do Antigo Testamento, em hebraico, quanto o texto do Novo Testamento, em grego, a palavra dinossauro não existia. Essa palavra dinossauro só veio a existir no século XIX. Ou seja, quase 2000 anos depois que a Bíblia já estava escrita. A palavra dinossauro vem de dois termos gregos, deinos e sauros, que significa réptil terrível. Então a palavra dinossauro é um termo utilizado para identificar alguns animais pré-históricos que são classificados como répteis. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nem todo animal pré-histórico pode ser chamado de dinossauro. Esse é o primeiro ponto. Mas, enfim, dinossauros são répteis. E quando nós lemos o texto bíblico de Gênesis, o que nós encontramos lá, na criação, é o Senhor criando as aves do céu, os animais do campo, os mamíferos, os peixes, os animais aquáticos, os animais selváticos e todos os répteis. Então nós entendemos, em primeiro lugar, que os répteis eram animais como outros quaisquer, os dinossauros eram animais como outros quaisquer que foram criados por Deus. Nós temos isso na Bíblia. E aqui eu posso citar, mais uma vez, a palavra dinossauro não aparece na Bíblia, mas alguns textos bíblicos fazem menção a esse tipo de animal. Você poderia ler, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 40. O livro de Jó, capítulo 41.
Você poderia ler o Salmo capítulo 74, Isaías capítulo 27. São textos que falam desses animais. Nós temos o Behemoth, o Leviatã. A Bíblia Revista e Atualizada, devido às editoras e alguns tradutores mais contemporâneos, eles modificaram o termo Behemoth e Leviatã e substituíram pelo termo hipopótamo e jacaré, ou então crocodilo. Tá? Mas o hipopótamo é diferente do Behemoth e o crocodilo é diferente do Leviatã. São dois animais distintos. Inclusive o texto de Jó, capítulo 40, e o texto de Jó, capítulo 41, apresenta as características físicas desses animais. Então nós precisaríamos de muito mais tempo para fazer a análise desses textos, explicando as características e fazendo agora um estudo comparativo. A comparação entre aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia descreve acerca dos dinossauros e aquilo que a ciência já descobriu acerca dos dinossauros. Então, nós não temos aqui nenhuma contradição entre Bíblia e ciência. O problema está não na existência dos dinossauros, mas na coexistência com os dinossauros, na contemporaneidade com os dinossauros. Porque boa parte dos cientistas afirmam que os dinossauros existiram em um período de tempo e o homem existiu em outro período de tempo. Outros cientistas discordam dessa posição com base em dados e descobertas científicas. E a Bíblia também afirma categoricamente que dinossauros e homens conviveram no mesmo período de tempo. Já existiram muitas teorias acerca da extinção dos dinossauros. Alguns disseram que os dinossauros foram extintos por uma diarreia. Isso já foi uma teoria científica, porque os dinossauros começaram a se alimentar de algumas plantas que fizeram mal no seu trato digestivo e eles tiveram essa diarreia incontrolável e morreram por causa disso. Outros disseram que os dinossauros foram extintos por causa do predatorismo. Alguns que trabalham com algumas especulações e fantasias mirabolantes disseram que os dinossauros foram extintos porque eles foram caçados por extraterrestres. Já existiram muitas teorias e a teoria mais recente, que também já está começando a ser descartada, é que os dinossauros foram extintos por causa da queda de um meteoro. Só que essa teoria também é muito contraditória, porque alguns animais contemporâneos dos dinossauros não foram extintos pela queda desse meteoro. Tá? Então essa é uma teoria que também já está sendo revista, ela também já está sendo revisada. Alguns cientistas já estão propondo outras possibilidades. E o fato é que muitos cientistas, assim como a Bíblia também, afirmam que os dinossauros devem ter sido extintos. Eles foram extintos no advento do dilúvio, que é relatado em Gênesis, a partir de Gênesis capítulo 6. Tá? Então, dinossauros e homens foram contemporâneos. Não havia nenhum problema de predatorismo. Nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículos 2 e 3, Deus dizendo que após o dilúvio, quando Noé desceu da arca, aí sim os animais poderiam comer carne. Até então, todos eram herbívoros. Não existia canibalismo, predatorismo, não existia caça no período que nós chamamos como pré-diluviano. Esse também é um outro estudo. Eu estou preparando a gravação dessas aulas acerca do dilúvio bíblico e no tempo oportuno elas serão divulgadas e disponibilizadas para cada um de vocês. A próxima pergunta. Oi, Pastor Robson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Algumas pessoas falam que por estarmos vivendo esses momentos difíceis, os dias de hoje, estaríamos passando por profecias bíblicas. Sabemos também que algumas profecias do Antigo Testamento já se realizaram. É possível que algumas dessas profecias voltem a acontecer? Gostaria também que o Senhor me falasse alguma coisa sobre a construção do terceiro templo
e o que a Bíblia nos fala sobre isso. Grande abraço. Grande abraço também, meu irmão. Deus te abençoe. Olha só. A profecia bíblica ocupa aproximadamente 1/3 de toda a Sagrada Escritura. Nós temos ali 573 passagens proféticas no Antigo Testamento e 412 passagens proféticas no Novo Testamento. Se todas essas passagens proféticas forem desmontadas, se elas forem esmiuçadas, isso vai dar origem a mais de 6.000 profecias bíblicas. Dessas, mais da metade já se cumpriu literalmente, exatamente como estava escrito. Para você só ter uma ideia, Cristo foi posto na cruz às 9 horas da manhã e foi retirado da cruz às 3 horas da tarde. Isso compreende um período de aproximadamente 6 horas. Nessas 6 horas, mais de 30 profecias bíblicas se cumpriram literalmente. Ainda, nós podemos classificar as profecias em profecias gerais, profecias escatológicas, são aquelas que tratam do final dos tempos, é disso aqui que você está falando, e as profecias relacionadas ao Israel, seja Israel físico ou Israel espiritual, que é a igreja. Tá? Quando nós falamos de profecias escatológicas, são as profecias relacionadas aos últimos dias, aos últimos tempos. Sim, nós estamos testemunhando o cumprimento de profecias em nossos dias. Um teólogo muito conhecido fala da escatologia inaugurada. É o agora, o já e ainda não. Ou seja, esse tempo escatológico já foi inaugurado, ele já começou. Nós já estamos vivendo aquilo que os teólogos chamam de os últimos dias. Agora, quanto tempo ainda nós temos? Nós não sabemos. Quanto tempo esses últimos dias irão durar? Nós também não sabemos. Existe a grande probabilidade e possibilidade de Jesus Cristo voltar ainda hoje. Mas também existe a possibilidade de Jesus Cristo demorar mais 10 anos, mais 100 anos, mais 1000 anos, eu não sei. Tomara que não. Queira Deus que não. E eu estou orando para que o Senhor Jesus Cristo volte o quanto antes. Eu queria nem terminar essa aula aqui hoje e que o Senhor Jesus Cristo voltasse e arrebatasse a sua igreja. Nós estamos testemunhando profecias nos dias de hoje? Sim, nós estamos testemunhando profecias nos dias de hoje. Com relação ao terceiro templo, o que a Bíblia fala sobre isso? Olha, o templo foi construído por Salomão. Davi, o rei Davi, desejava construir o templo. Deus não permitiu, né? Mas Davi preparou parte do material que seria utilizado para isso. Salomão, seu filho, então, começa a construção e conclui no Monte Moriá. Tá? Depois de um tempo, o templo sofre uma avaria por causa da invasão do Império Babilônico, quando leva o povo para o cativeiro babilônico. A tribo de Judá e Benjamim são levados para o cativeiro. Depois esse templo é reformado por Zorobabel, mas Zorobabel mantém a mesma forma do templo dos dias de Salomão. Nós temos então duas fases aqui do templo. A primeira fase de Salomão e a segunda de Zorobabel. Mas muitos estudiosos consideram isso como sendo uma fase só, é um só templo. Porque Zorobabel reformou o templo mantendo a mesma forma. A questão aqui é com Herodes o Grande. Quando o Império Romano subjuga Israel, e Herodes agora vai reconstruir o templo numa escala muito maior. Herodes era um maníaco, né? Era alguém obcecado por construção, por gravar seu nome na história. E ele conseguiu fazer isso. Herodes o Grande. Né? O templo que ele construiu passou a ter uma altura equivalente a um prédio de 23 andares. Era uma coisa absurda de grande. Então esse sim é chamado de segundo templo. Nós temos o primeiro templo com Salomão, depois reformado por Zorobabel. O segundo templo reconstruído por Herodes. E aí vem a profecia de Jesus Cristo. Aqui não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, o Império Romano, sob o comando, sob as ordens
do general Adriano invade Jerusalém e destrói o templo. E a partir desse momento, os judeus estão sonhando, os judeus estão clamando, eles estão lamentando a destruição do templo e estão agora orando a Deus pedindo a reconstrução do templo. Num contexto escatológico, esse é o terceiro templo, que pelas profecias de Daniel e outros textos mais, se ele for construído, e eu creio que será sim reconstruído, será reconstruído pelo anticristo. Então esse é o desejo do judeu. O judeu é claro que não está pedindo o anticristo. O judeu ele está achando que isso é a vontade de Deus, é plano de Deus, e de fato é o plano de Deus para a humanidade, mas esse plano se concretiza por meio do anticristo. Tá bom? Hoje em Israel existe um grupo de judeus ultra-ortodoxos especializados nisso, e eles construíram, existe um museu hoje para isso, é chamado Instituto do Templo, onde todas as indumentárias e todos os vasos e todos os utensílios que serão usados no templo que eles desejam reconstruir já estão prontos lá, à mostra, aberto à visitação pública no Instituto do Templo em Jerusalém. Próxima pergunta. Pastor, o doutor Rodrigo Silva, em uma aula polêmica, declarou que não acreditava no arrebatamento da igreja e que já tinha uma pesquisa feita em 190 países, com 2.200 líderes evangélicos, onde 32% deles não acreditam no arrebatamento, e esse percentual sobe para 60% na mesma pesquisa feita nos Estados Unidos. O que o senhor diz sobre a declaração dele? Bom, deixa eu caminhar por partes aqui, para que a minha posição fique bastante clara. Tá? Em primeiro lugar, eu não vi essa declaração do Dr. Rodrigo Silva. Né? Eu teria então que pesquisar, que procurar na internet, né, para poder falar algo a respeito. Então, se eu for falar especificamente alguma coisa aqui relacionada a isso, eu não serei honesto com você. Tá bom? Então eu preciso primeiro pesquisar sobre se realmente ele fez essa declaração, se essa declaração foi feita, como foi feita, em que contexto essa declaração foi feita e se realmente você interpretou corretamente a declaração dele. Tá? Então, eu quero pontuar isso aqui logo de início. Em segundo lugar, eu conheço o Dr. Rodrigo Silva, não pessoalmente, é claro. Eu conheço assim como boa parte das pessoas que têm acesso aí ao YouTube e pesquisa sobre Israel, sobre arqueologia, também tem. Tá? Então, o Dr. Rodrigo Silva, ele é considerado hoje um dos arqueólogos mais respeitados do Brasil. É uma pessoa que realmente tem contribuído, é uma pessoa que realmente tem trazido informações valiosas, preciosas, no que tange a ciência arqueologia, que está atrelada à história. Tá? São dois braços do mesmo ramo de pesquisa de conhecimento, história e arqueologia. Então, como arqueólogo, eu respeito o Dr. Rodrigo Silva, eu acompanho alguns de seus vídeos, algumas de suas publicações como arqueólogo. Porém, a sua pergunta, meu irmão, não diz respeito ao Dr. Rodrigo Silva como arqueólogo, e sim como teólogo, que são duas coisas distintas. Agora, como teólogo, eu tenho várias divergências com o Dr. Rodrigo Silva, especialmente por ele ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que eu também tenho várias divergências com essa igreja, e não vou mostrar e debater sobre isso aqui, porque também não foi o alvo, não foi o foco da sua pergunta. Eu discordo da Igreja Adventista do Sétimo Dia em muitos pontos, e eu já vi várias vezes o Dr. Rodrigo Silva fazer uma defesa, tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, repito, com a qual eu não concordo, como também fazer uma defesa de uma das fundadoras
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é considerada uma profetisa, que é a senhora Ellen White, com a qual eu também não concordo, discordo dos seus escritos, discordo da sua interpretação bíblica e discordo do título que dão para ela, chamando-a de profetisa. Tá? Então, no que tange a teologia, eu tenho várias divergências, várias discordâncias com o Dr. Rodrigo Silva. E a questão aqui é teológica, não é arqueológica. Minha formação é em teologia. Enfim, eu não sei, voltando, se o Dr. Rodrigo Silva fez de fato essa afirmação. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta, né, para expandir a nossa conversa sobre esse tema. Veja, essa história de desacreditar do arrebatamento da igreja, isso não é novo. Na verdade, nos dias do apóstolo Paulo, isso já estava acontecendo. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, falando exatamente sobre isso. Porque já nos dias de Timóteo, nos dias do apóstolo Paulo, algumas pessoas estavam dizendo assim, olha, o arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento já ocorreu. Tá? E o apóstolo Paulo diz, não, essas pessoas estão achando que são tão espirituais, são tão mais espirituais do que nós, que estão dizendo que acreditam tanto no arrebatamento que o arrebatamento já aconteceu. E isto é um erro, diz o apóstolo Paulo. Então, essa ideia de discussão acerca do arrebatamento da igreja, de discussão acerca da vinda de Cristo, acerca da ressurreição dos mortos, em primeiro lugar, essa não é uma discussão nova. Já é uma discussão antiga, ela ocorre desde o século I, desde os dias do próprio Cristo, já vinha se discutindo, debatendo isso. Vários grupos surgiram fazendo diversas afirmações e ao longo da história não foi diferente. Nós temos, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, que em 1914 anunciaram o fim do mundo. E o mundo não acabou. De lá para cá, de 1914 até hoje, nós estamos em 2020, nesse momento, os Testemunhas de Jeová já marcaram o fim do mundo, o arrebatamento da igreja, sabe? O Apocalipse, o Armagedon, mais de 20 vezes. A própria Igreja Adventista começa por causa de um movimento desse, com um pastor batista que fez uma má interpretação do livro do profeta Daniel, dizendo que Cristo iria voltar no ano de 1843. Cristo não voltou. Então esse pastor disse que errou nos seus cálculos, errou por um ano. Cristo não voltaria em 1843, mas em 1844. E aí, mais uma vez, Cristo não voltou. E esse episódio, ficou conhecido como o Grande Desapontamento. E é a partir daí surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, a partir de uma interpretação escatológica que tem por base o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, e aí dá origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se o doutor Rodrigo Silva fez ou não essa afirmação, mais uma vez eu preciso averiguar, tá, para poder comentar com mais propriedade acerca dele, mas, de uma forma ou de outra, eu acho que não é saudável, não é salutar nós discutirmos ou debatermos pessoas, e sim ideias. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui discutindo sobre fulano ou cicrano, mas sobre ideias. É para isso que nós estamos aqui, sobre o conceito. Então eu acho que a sua pergunta foi muito bem feita, ela foi muito bem elaborada e bem colocada. Parabéns, tá, pela sua sinceridade, mas também pela sua ética, pela maneira como você elaborou a sua pergunta, tá bom? Recentemente nós tivemos aqui um grupo iniciado, se eu não me engano, por um porto-riquenho, né, chamado Crescendo em Gracia. E esse grupo afirmava que, inclusive, a volta de Cristo já tinha acontecido, Jesus estava entre nós, aquela coisa toda. Então, para você entender que esse debate não é um debate novo. O que o apóstolo Pedro nos ensina, assim como o apóstolo João nos ensina, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, assim como o próprio Jesus Cristo nos ensina,
é que o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos é uma realidade, tá? E que nós estamos aguardando ansiosamente por esse bendito dia. Existe inclusive uma promessa em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, de que Deus vai dar galardão a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Próxima pergunta. Olá, pastor. Olá. Isabel engravidou de João Batista por intermédio do Espírito Santo ou não? Já que Zacarias era avançado em idade e ele, Zacarias, foi visitado pelo anjo do Senhor. Bom, vamos lá. Isabel não engravidou pelo Espírito Santo. Esse é um ponto importante. A única pessoa na história da humanidade que engravidou por intermédio do Espírito Santo foi Maria. Jesus Cristo foi a única pessoa em toda a história do mundo, do universo, que foi gerado pelo Espírito Santo de forma direta, concebido pelo Espírito Santo. O que aconteceu aqui com Isabel e com Zacarias é que Deus fez um milagre, assim como também Deus fez um milagre com Ana, que gerou o profeta Samuel. Assim como Deus fez um milagre com as parteiras lá no Egito, lembra? As parteiras que receberam a ordem do faraó para matar os primogênitos, para matar todos os filhos homens dos hebreus, e elas não mataram, e por causa disso Deus as abençoou, fazendo com que elas dessem à luz filhos. Então nós estamos tratando aqui de um milagre, mas não é um milagre, por assim dizer, da concepção, mas é um milagre da capacitação. Deus capacitou Isabel a dar à luz, já que ela era estéril. Deus capacitou Ana a ter um filho, já que ela era estéril. A mesma coisa com as parteiras, e poderia dar vários outros exemplos bíblicos. Eu acho que esses aqui são suficientes para dizer que João Batista não foi gerado, não foi concebido pelo Espírito Santo. João Batista foi concebido através do meio normal, corriqueiro da reprodução humana. Zacarias, esposo de Isabel, sendo marido dela, foi quem lhe concebeu um filho. Foi quem gerou um filho na sua esposa, diferentemente de Maria. Maria não coabitou com José. Maria, sendo virgem, ela foi, o Espírito Santo gerou nela Jesus Cristo. Então ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Próxima pergunta. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu irmão. Queria fazer uma pergunta. Pois não. Tenho pai, mãe e irmão que não são convertidos. E tenho pensado muito sobre isso, porque mesmo pregando para eles, eu não vejo interesse da parte deles em se converterem. E lendo o livro de Jó, vi que Jó era o único convertido. Pastor Robson, pode acontecer de Deus só tocar o coração de um único membro de uma família? Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que Jó era o único convertido. A Bíblia não deixa claro com relação aos filhos de Jó. A Bíblia diz que eles eram salvos? Não, não diz. Mas também não diz que eles não eram. Então esse aqui é um ponto obscuro da Sagrada Escritura, né? Eu quero deixar um conselho aqui para você que nos acompanha nesse momento. Não afirme com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Nós precisamos ter isso em mente para que não façamos algumas interpretações indevidas. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto da pergunta. Pode acontecer de Deus só tocar o coração de um único membro da família? Pode. Pode sim.
Deus vai fazer isso na minha família ou na sua família? Eu não sei. Nós estamos tratando aqui agora da soberania de Deus, que para nós é um ponto muito delicado e complicado. Imagine nós, extremamente limitados, aqui sentados nesse momento, discutindo teologia, tentando entender como é que a cabeça de Deus funciona. Nós não conseguimos fazer isso. Romanos capítulo 11 nos diz isso, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Nós não temos, ó profundidade, no início, né? Versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como do saber de Deus. Veja, nós somos muito limitados, tá? Respondendo aqui de forma clara, mas dentro das minhas limitações, a sua pergunta é: existe a possibilidade de apenas uma pessoa na família ter sido chamada por Deus à salvação? Sim, existe essa possibilidade. Da mesma forma que também existe a possibilidade de Deus chamar uma pessoa à salvação para que, através dessa pessoa, Deus chame os demais. Então existe a possibilidade de só um ter sido chamado e existe a possibilidade de todos terem sido chamados. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Abraão foi chamado, o resto da família dele não. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mandou trazer a família junto. Alguns da família vieram, inclusive o próprio pai veio até certo ponto, né, porque quiseram vir, mas essa não foi a ordem de Deus. Tá? Então nós temos aqui o caso de Abraão. Poderia citar vários outros casos bíblicos? Sim, poderia. Da mesma forma que nós temos exemplos bíblicos de ilustrações, de exemplos que testemunham Deus chamando toda uma família. Lembra do carcereiro lá no caso de Paulo? Pronto, aquele homem converteu e toda a família também converteu. Então, o resumo da história é: cada caso é um caso. E Deus é quem tem domínio sobre todos os casos. O que nos cabe fazer é orar. O que nos cabe fazer é evangelizar. O que nos cabe fazer é continuar pregando. Eu sempre digo assim: pregue. Só pare de pregar no dia que a pessoa disser claramente: eu não quero ouvir, por favor, pare. Isso já aconteceu dentro da minha família. Uma certa pessoa disse: olha, não venha mais na minha casa se for para trazer a Bíblia e pregar o Evangelho. Então, nunca mais realmente eu fui. No lugar onde não se pode pregar o Evangelho, onde a palavra de Deus não é bem-vinda, eu também não serei bem-vindo. Tá? Então, o que a palavra de Deus nos diz é isso. Eu espero ter te ajudado, ter explicado a questão para você. Próxima pergunta. Boa tarde, pastor Robson. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. No livro de Jó, quem fez cair fogo do céu? Foi Deus ou Satanás? Grande abraço, pastor. Grande abraço, meu irmão. Olha só. Quem fez cair fogo do céu, nós temos isso no texto de Jó, capítulo 1, versículo 12, foi Satanás. Satanás foi quem fez essas coisas acontecerem. Jó 1,16. 1,16. Porém, Satanás somente pode fazer essas coisas porque Deus deu autoridade para isso. Então, todas essas coisas só acontecem por meio da autoridade de Deus. É o Senhor quem concede autoridade a tudo e a todos. Deus deu autoridade a Satanás. Existia um propósito para isso. Existia um motivo para isso. Era Deus que estava por trás, conduzindo, controlando todo o curso da história? Era. Mas de forma direta, quem fez de forma diretiva fogo cair do céu foi Satanás, com a autorização de Deus. Um certo teólogo reformado, alguém muito famoso na história da igreja, disse que Satanás é como um cão que está na coleira e a corrente está na mão de Deus. Então esse cão só vai até onde Deus permite.
Na hora que Deus disser senta, deita, rola, finge de morto, ele vai obedecer. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Então, nós temos aqui toda a humanidade se curvando aos pés de Cristo. Nós temos aqui todos os principados e potestades se dobrando aos pés do Senhor, porque Ele tem o domínio e o poder para todo sempre. Próxima pergunta. Bom dia, pastor Robson. Graça e paz. Pastor, os judeus do Antigo Testamento estudavam as Escrituras tão intensamente que sabiam de cabeça decorada. Antes de continuar, deixa eu só pontuar isso aqui também. Não eram todos os judeus que faziam isso, não. Tá? Existiam apenas alguns judeus, aqueles mais estudiosos, mais dedicados, né, que conseguiam fazer isso, decorar todo o Antigo Testamento. Assim como em Israel hoje existem ainda rabinos judeus que têm todo o Antigo Testamento memorizado. Ele sabe quantas palavras tem no texto, quantas letras tem em cada linha, quantas colunas tem em cada manuscrito. Eles fazem essa contagem, então sabe quantas letras aparecem em cada palavra, enfim. Como esses judeus não conheceram a Jesus Cristo como Messias com tantos milagres, ensinos e feitos por Jesus Cristo? E também os ensinos do Antigo Testamento estão quase sempre apontando para Jesus Cristo. Como é que isso pode acontecer? É verdade, meu irmão. É verdade, isso é uma coisa que nos deixa intrigados, né? Nós temos tido vários testemunhos de judeus que recentemente têm se convertido a Jesus Cristo por meio do estudo do Antigo Testamento. Exatamente por isso, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Eu vou deixar disponibilizado depois no meu canal o testemunho de um judeu. Um judeu de fato, alguém nascido em Israel, cidadania israelense, de prática religiosa judaica e que se converteu lendo o Antigo Testamento. Eu vou deixar no meu canal o vídeo desse testemunho rápido para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas o fato é que o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 15, nos diz que foi posto um véu sobre os olhos deles. Eles estão com o coração endurecido. E no momento certo, Deus vai tirar esse véu. Então, mais uma vez, nós estamos tratando aqui da soberania de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 15, e eu quero ler o texto junto com você, porque eu acho que esse texto agora é muito importante para nós lermos, e ele vai, de forma bíblica, responder a tua pergunta. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o 15, diz assim: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotoaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então existe um véu que foi posto sobre o entendimento dos judeus, sobre o coração dos judeus, de maneira que eles, mesmo lendo o Antigo Testamento, mesmo memorizando o Antigo Testamento, ainda assim eles não conseguem enxergar Jesus como sendo o Messias, Yeshua HaMashiach. Eles não conseguem entender Jesus Cristo como sendo o Cristo, o enviado, o prometido de Deus, o Salvador, porque esse véu está no coração deles. É o mesmo motivo pelo qual ateus que leem a Bíblia não se convertem, porque também está posto um véu sobre o coração deles. Então nós precisamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor, em sua bondade e soberania,
se apiede dos judeus, que Deus derrame graça sobre os judeus, bem como sobre os outros povos também, porque Jesus Cristo é o único caminho. Tá bom? Próxima pergunta. Pastor, Elias, o profeta Elias, realmente reencarnou no corpo de João Batista? Se foi assim, pode ser por isso que os espíritas acreditam na reencarnação? Veja, os espíritas defendem isso. Porque Jesus Cristo disse assim, que a própria Bíblia diz assim, que alguém viria no mesmo espírito de Elias. E Cristo diz acerca de João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que significa a palavra espírito. Por exemplo, nós agora, nesse momento, eu aqui ministrando essa aula, respondendo as perguntas, e você sentado aí, onde quer que você esteja, nós estamos no mesmo espírito. Nós estamos com a mesma intenção, que é a intenção de melhorar o nosso conhecimento da palavra de Deus. É a intenção de crescer na fé. É a intenção de aprender mais. Então nós estamos no mesmo espírito. Pelo menos eu espero que estejamos. Não é? Então, em primeiro lugar, é isso que a palavra significa. João Batista vir no mesmo espírito de Elias. Ele veio na mesma intenção. João Batista tinha o mesmo ministério do profeta Elias. Até mesmo porque o ministério do profeta Elias foi muito contundente e vigoroso. Assim como o ministério de João Batista também foi contundente e vigoroso. Um ministério muito firme. Estavam no mesmo espírito. Essa é a primeira coisa. Porém, veja que contradição do espiritismo. Porque é claro e evidente, eu não creio em reencarnação. Reencarnação, no meu entendimento, né, é uma grande distorção que serve para manter as pessoas escravizadas num sentimento enganoso, num sentimento perigoso. Mas, para o espiritismo, o que é reencarnar? É quando você morre e você volta a viver em outro corpo. A pessoa morre, o corpo se decompõe, o espírito permanece, esse espírito volta para outro corpo e volta a viver, ele reencarna. Então, para que haja, segundo o espiritismo, reencarnação, é necessário que haja morte. Esse é o problema. Elias não morreu. Quando nós lemos o texto de 2 Reis, capítulo 2, o texto deixa claro que Elias foi arrebatado ao céu. Ele não morreu. Em segundo lugar, nós temos Elias, no primeiro momento da história, Elias é arrebatado ao céu. Depois vem João Batista. O espírita diz que João Batista é a reencarnação de Elias. Elias não morreu. Mas tudo bem, está lá João Batista. E depois João Batista morre e ele é decapitado. Depois da decapitação de João Batista, sua cabeça é arrancada fora, nós temos Mateus capítulo 17, quando Cristo vai até o Monte Tabor, junto com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe o monte, acampa lá no monte, e lá naquele momento, quem é que aparece para Jesus Cristo? Na transfiguração. Moisés e Elias. Mas espera aí, se João Batista, segundo o Espiritismo, se João Batista é a reencarnação de Elias, quem deveria ter aparecido no Monte da Transfiguração não era Elias, era João Batista, que foi sua última forma reencarnatória. Então perceba que não tem nenhum sentido bíblico para se defender a reencarnação. Até mesmo porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Morre só uma vez. Não tem como nascer de novo, morrer de novo. Tá? Então o que nós temos é, Elias não morreu, João Batista vem, não é a reencarnação de Elias, João Batista morre e Elias depois aparece para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Então, todas essas evidências bíblicas apontam para a verdade irrefutável de que reencarnação não existe. Além do mais, eu vou dar só uma palhinha rápida aqui. Vamos falar um pouquinho do Brasil
nessa história aí de reencarnação. Chico Xavier foi um dos maiores proponentes do espiritismo no Brasil. A revista Folha Espírita publicou há muitos anos atrás que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Alziro Zaru, também no Brasil, Alziro Zaru foi o fundador da LBV, Legião da Boa Vontade, que é uma entidade espírita. Alziro Zaru também publicou livros dizendo que ele era a reencarnação de Allan Kardec. E tanto Alziro Zaru quanto Chico Xavier viveram no mesmo período de tempo. Foram contemporâneos. Se a reencarnação é verdade, como é que pode Allan Kardec, um só espírito, reencarnar em duas pessoas ao mesmo tempo? Seria uma partição espiritual? Isso não tem o menor sentido, não tem fundamentação bíblica. Os textos utilizados para se defender a uma possível, né, ideia de reencarnação, quando são estudados à luz da Bíblia, com mais calma, com mais atenção, são logo desmanchados e esclarecidos, tá bom? E por fim, nossa última pergunta. Boa tarde, pastor Robson, graça e paz, graça e paz. Eu vinha pensando sobre o texto de Apocalipse 13, do 16 ao 18. Se ao colocarmos o chip da besta, perderíamos a salvação. Veja só, existe uma polêmica muito grande sobre o que será esse selo da besta, esse sinal da besta, né? A pergunta aqui já é feita dizendo que é o chip da besta. Olha, nós não sabemos se de fato é um microchip, tá? Essa é uma questão polêmica, nós precisamos avaliar isso aí com mais calma, tá? Existem aqui posições escatológicas que influenciam na interpretação do texto, para nós identificarmos o que seria essa marca da besta, esse sinal da besta que é posto sobre a mão direita. Bom, eu acho que todos conhecem o texto, tá? Mas o fato é, segundo o meu entendimento bíblico, em primeiro lugar, da mesma forma que o texto de Apocalipse fala sobre o sinal da besta, sobre o selo da besta, o mesmo texto de Apocalipse também fala daqueles que têm o selo de Deus. De maneira que quem tem o selo de Deus não tem como, ao mesmo tempo, ter o selo da besta. Então, nós temos duas questões a serem tratadas aqui nessa pergunta. Primeiro, quem é salvo de verdade não vai colocar sobre si o sinal da besta, o selo da besta. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o final da sua pergunta diz assim, perderíamos a salvação? Nós já tratamos dessa questão em várias aulas, inclusive hoje mesmo eu já respondi algumas perguntas relacionadas a isso, e nós não podemos defender, com base bíblica, que salvação seja perdida. Não se perde salvação, tá? Então, eu espero ter te ajudado, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá? Se vocês têm mais dúvidas, podem enviar. Outro dia nós podemos marcar outra aula semelhante a essa para responder dúvidas, para tirar esses questionamentos, essas interrogações da sua cabeça e te ajudar à luz da palavra de Deus para que você seja edificado, para que você seja fortalecido na sua fé. Eu espero que você tenha sido abençoado, que tenha sido proveitoso para a sua fé. E mais uma vez eu reafirmo, nós estamos aqui à disposição para servir você, para servir sua família, porque o nosso maior desejo é glorificar a Deus e fazer bem para o povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame muita graça sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que estivemos aqui reunidos, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. Seja conosco, abençoe cada um, Senhor, que esteve conosco durante esse tempo.
livre-os do mal, fortaleça-os na fé, traga-os à verdade, Senhor. Seja com ele, obrigado pela tecnologia que possibilita nós chegarmos na casa de cada um, levando as verdades eternas do Sagrado Evangelho. Seja conosco, nos livre do mal, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba um grande abraço e um cheiro no seu coração.